Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas. Sou a Sandra Neck, sou a professora de mosaico e hoje nós teremos uma aula maravilhosa. Assim, foram dúvidas que muitas pessoas perguntaram para mim pelo WhatsApp, né? Como fazer mosaico em vaso de cerâmica, cachepô. Vou esperar vocês chegarem para a gente começar a falar. Oi, Célia, seja bem-vinda. Vamos mosaicar hoje? Que gostoso, né? Vamos chegando. Hoje a gente vai fazer um mosaico em vasos de cerâmica, tá? Depois eu vou redirecionar a nossa câmera para vocês verem como que a gente vai dar início e como preparar esse lindo jarro para ser um cachepô ou até mesmo para plantar. Então vai ser bem legal. Nós vamos fazer aula em duas etapas. Depois a gente vai falar como aplicar a tela também nas próximas aulas no vaso de cerâmica. Deixa eu ver se eu consigo ver o que vocês estão falando aqui, porque eu acho que não tá vindo, eu não tô vendo vocês. Espero que hoje dê tudo certo, né? Vamos ver. Ah, agora tá chegando. Oi, Gladys. Oi, gente. Vamos chegando. Oi, Andréia. Ai, que bom. Hoje eu tô vendo vocês. Tá subindo aí. Tô vendo o rostinho. Ai, que legal. Muito bom. Oi, Silvia. Tudo bem? Ai, que bom que vocês estão chegando. A Célia, que saudade. Eu também. Mônica. Ai, Mônica, parabéns, viu? A Denise, a Mônica fizeram um mosaico Picasso, elas estão no clube do mosaico, mas ficou tão bonito o mosaico delas. Eu até postei aí na Casa Neck, depois vocês comentem. O pessoal tá terminando as aulas, nós finalizamos o Picasso no clube do mosaico e vamos iniciar números, técnicas de número, como fazer número, aonde fazer, como iniciar o seu mosaico. Então, quem quiser gerar uma renda extra, quiser aprender a fazer número, vem para o Clube do Mosaico, mensalidade bem tranquila, é R$100. Você assiste suas aulas com calma e tira suas dúvidas comigo, tá? Oi, Margarete, Marlene. Oi, gente, que bom que vocês estão aqui. Fico muito, muito feliz. Ó, então o que nós vamos precisar? De nada, Mônica. Oi, Si, tudo bem? Maria Helena, a Cliri tá falando que ama nossas aulas. Ai, Ângela, chegou. Ai, chegaram seus alicates, que bom, fico muito feliz. Quero agradecer a cada pessoa que tem comprado comigo, que tem comprado no nosso site mosaicoemcasa.com.br. Fico extremamente feliz, o pessoal que tem falado que tá recebendo tudo certinho. Oi, Sônia, boa tarde, seja bem-vinda. Ai, tô tão feliz, gente, com todo mundo me apoiando dessa forma. Vocês são muitíssimo carinhosas e tem me ajudado com o site, comprando, divulgando. Gratidão, viu, por cada pessoa que está me ajudando. Rafa, oi, Rafa, tudo bem? Ficaram lindos os trabalhos do Clube do Mosaico, né? O pessoal tá terminando o mosaico e a gente vai começar a postar. Nós temos uma turma grande, tem gente do exterior, tá muito legal o nosso clube, tem o Whats. Eu acho assim, uma turma muito boa. A gente tá combinando de se encontrar no final do ano, todo mundo. Vai ser muito legal. Quem quiser entrar pro Clube do Mosaico, manda um WhatsApp para mim, 17 99107 0908. O Clube do Mosaico, ele funciona assim. Você entra no clube para assistir as aulas online e também no WhatsApp. Então, ali a gente troca informações, bate papo, conversa. São mensalidades de R$100. Quem entrar hoje tem que ficar no mínimo 3 meses com a gente no Clube do Mosaico e ganha um super desconto, né? Porque você vai aprender vários conteúdos. Esse mês nós vamos falar de números em mosaico. Mês que vem nós vamos fazer tulipas em 3D. A estrutura dele, como montar, todo o processo de criação vai ser bem legal. Obrigado, Mônica. Oi, Rô, tudo bem? Chega aí, seja bem-vinda.
Rosineide tá mandando um beijo para todo mundo. Gente, o que nós vamos precisar para a Lúcia de São Paulo? Maria Lúcia, seja bem-vinda, viu? Vamos iniciar a nossa aula. Quem perder o início da aula vai, depois que eu publicar, é só ir pegando de novo e assistindo novamente o início, tá? Nós vamos fazer mosaico em vaso de cerâmica. Então aqui a gente vai, assim, trocar algumas informações. Olha lá, ó, oi Gladys, a Gladys tá falando que o Clube do Mosaico é uma grande família e ela é de Israel. E agora nós temos uma nova amiga, a Esther também, que é de Israel. Seja muito bem-vinda, viu, Esther? Obrigada por estar no Clube do Mosaico com a gente. A Neuza. É muito legal mesmo, tem ajudado muito a gente, né, nessa fase de pandemia, que não pode sair de casa. É muito gostoso estar com vocês. E vários meninos também, né? Agora já estamos com 3 mosaicistas homens no nosso grupo, isso é muito legal. Fico muito feliz. André, seja muito bem-vindo ao nosso grupo, viu? Bom, aqui é um vaso de cerâmica que ele pode ser utilizado como cachepô, para você estar colocando um vaso aqui dentro já com a planta. Você coloca só o vaso e vai trocando esse vaso, né? Então ele pode ser decorado e tá colocando dentro de casa, que fica um mosaico muito bonito. Eu acho que valoriza muito o interior da casa da gente, né? Fica com flores, sempre flores carregadas, abertas, coloridas. Então você tem a opção de estar trocando, né? Utilizando ele como cachepô. As pessoas me perguntam muito: Sandra, eu quero plantar no vaso de cerâmica, o que eu devo fazer? Assim, o vaso de cerâmica, ele é como um filtro. O filtro é de barro para ele poder respirar. Por isso que o filtro, quando você aplica o mosaico nele, você não pode utilizar ele para beber água diariamente, porque ele não faz esse processo de respiração. Por isso que a água é fresquinha, por isso que a água fica gostosa, né? E aí, esse processo acontece no filtro de barro, né? Por isso que não utiliza ele quando faz o mosaico. Quando a gente aplica o mosaico no barro, você não deixa o filtro respirar, tá? Então, às vezes as pessoas me perguntam, eu faço alguns filtros para decoração. Você pode usar o filtro de barro, por exemplo, numa festa, vai usar naquele momento, depois tem que esvaziar ele, tá? Então, o que acontece? Se você plantar direto aqui, você tem que passar aquele neutron, sabe? Aquele impermeabilizante preto. Ele é um piche, na verdade, né? Não é nada além do que um piche, tá? Você vai nessa loja de materiais de construção, tem bastante, e você tem que passar nele todo, né? Até aqui no fundo, impermeabilizar, tá? Existem outras marcas de impermeabilizante para depois você poder aplicar seu mosaico aqui. Por quê? Você não vai jogar água. O que acontece? Essa água, ela vai respirar pelo barro, né? E aí, com o passar do tempo, o teu mosaico pode cair, pode soltar. Se você fizer principalmente com cola PVA normal, ele solta. Aquela cola PVA, ela é feita para madeira, para outras superfícies, não para esse tipo. O que você pode fazer? Uma Flex lançou aquela cola secagem rápida, que eu tenho falado muito e tenho utilizado bastante. Oi, Flávio, seja bem-vindo, disse. A Dir está falando: como eu encontro, vou tirar minhas dúvidas. Vamos ter um encontro. Ai, que é verdade, vamos tirar nossas dúvidas sobre o vaso, né? A Alma Flex, ela fez uma cola, que é a secagem rápida. Eu venho falando dessa cola há muito tempo, principalmente para quem vai fazer números em base de cerâmica, ou vai fazer numa base cimentícia,
coisas para a área externa. Oi, Mel, tudo bem? Vem pra cá, Maria Helena. E aí, o que acontece? Essa cola, ela é própria para a área externa. Como ela é meio vidrada, ela não solta da superfície, ela suporta essa umidade que fica na área externa. Então, você vai, Sandra, eu quero plantar mesmo, eu quero colocar a terra no meu, eu vou fazer ele com mosaico por fora, mas eu quero colocar terrinha e plantar a minha flor, eu vou aguar ela diariamente. Então, anota aí, impermeabiliza, tá? Oi, Cecília, seja bem-vinda. E no vaso não dá certo, vaso de plástico. Outra hora a gente fala sobre vasos de plástico, tá? Ela não prende no vaso essa. Você precisa impermeabilizar primeiro com Neutron ou da sua marca preferida que estiver mais perto de você, tá? Impermeabiliza ele bem e aí você pode vir utilizando a cola Alma Flex, tá? É a secagem rápida. Quem precisar, tem no site. Compra com a gente se você puder, vai me ajudar muito. Toda ajuda é muito bem-vinda, ainda mais nesse começo que a gente tá com a nossa loja virtual, tá? Então, ó, nós temos lá, é só você fazer seu pedido e eu envio por correio, tá? Sandra, eu posso utilizar outra maneira de prender sem ser com cola? Pode sim. Você pode com a argamassa, tá? A argamassa, ela é para prender as peças de mosaico. Às vezes as pessoas têm dúvida do rejunte e da argamassa. A argamassa, ela tem como um cimento. Então, você vai passar a argamassa aqui e aplicar o seu mosaico, tá? Nós vamos falar sobre isso depois que a gente terminar esse daqui. Essa vai ser uma aula um pouco mais alongada, a gente vai fazer em algumas etapas, porque eu quero fazer o passo a passo, eu quero iniciar com vocês e terminá-lo, tá? Então, até eu coloquei aí live parte 1 para vocês irem seguindo. Então, a semana que vem a gente vai continuar com esse processo aqui. Quando a gente terminar ele, nós vamos vir montando ele com tela, outra técnica. O mosaico, ele é muito amplo, ele tem várias técnicas que você pode estar utilizando para fazer o seu mosaico, tá? Ó, eu vou redirecionar. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês, com uma caneta, isso é uma coisa que você deve fazer para não ficar tudo torta, as suas pastilhas ou as suas bordas, tá? A Rose está falando, eu comprei a cola com você, estou esperando chegar. Gratidão, viu, Rose? Obrigada mesmo. Adorei os quadros que você postou na loja. É verdade, lá nós estamos com quadros de madeira, madeira tipo demolição, você pode envelhecer ela e fica bem legal para fazer seu mosaico. Não é MDF, é uma madeira de qualidade e vai valorizar o seu mosaico, tá? Quem quiser madeira para fazer mosaico, vai lá no mosaicoemcasa.com.br, viu? Futrica lá, gente, tem tanta coisinha legal e cada dia tá chegando mais coisas. Chegou pasta vitre, a gente vai colocar também. Bora mosaicar? Ó, eu fiz um risco com uma canetinha, tá vendo? Marcando fazendo uma linha imaginária de onde eu vou estar aplicando a nossa borda, ó. Nota aqui, para não ficar todo torto. Então, primeira coisa que eu fiz, eu risquei toda a bordinha da minha peça, ó. Para que eu consiga, até iniciei aqui, ó, para que eu consiga ter uma linha, para que isso fique bem bonito, não fique perdido, uma peça para cima, uma peça para baixo. O mosaico é capricho, é treino, tá? Então, ó, aqui embaixo, acho que dá pra ver, né, ó, tá vendo? Eu fiz até em vermelho, pra que vocês observassem bem, ó, tá? Então, sempre faz a linha pra você poder iniciar o seu mosaico.
Aqui, ó, eu fiz uma linha também. As pessoas falam, faz aqui na alça. Na alça não faz, tá? Ah, o Flávio falou que terminou o projeto, depois manda foto, tá? Tô doidinha pra ver seu projeto. Ele falou que comprou com a gente. Obrigada, viu, Flávio, por me prestigiar. Ele também está no Clube do Mosaico, ó, ele faz parte dos meninos. Então, aqui, ó, eu não aplico, tá? Eu fiz uma linha aqui bem na base da alça, ó. Nota aqui, porque aqui eu deixo esse vão sem mosaico. Às vezes você vai pegar, vai mexer, e é bom não ter mosaico aqui nessa base para você não cortar sua mão, não se machucar. Então, sempre façam a linha. Anota aí, primeira coisa, faz a linha imaginária, tanto embaixo quanto em cima e perto da asa da sua xícara, tá? Eu vou redirecionar a nossa câmera, ó, deu um branco aqui, pra gente poder iniciar a nossa aula. Materiais utilizados, ó, nós vamos usar o alicate modelador, o corta fácil, pinça, a cola Alma Flex, tá? Nós vamos utilizar azulejo, casquinha de ovo, com variações de cor. Eu vou misturar tanto os azulejos de cor lisa, quanto os personalizados que eu faço. Tem lá no site também, ó. Eu vou fazer, tá vendo? Esses são os personalizados. Então, eu vou misturar as cores para ficar bem bonito. Nós vamos fazer flores, tá? Aqui, para bordinha, a gente vai estar utilizando pastilhas de vidro. Vou usar duas cores, a azul clara e o azul turquês. Para você tirar essa pastilha quando chega na sua casa, ai, comprou comigo, comprou no mosaicoemcasa.com.br. O que fazer depois? Ó, ela vem assim, é só você colocar ela dentro da água, deixa um pouquinho que ela amolece e solta todas as pastilhas. Essa é a parte de trás da pastilha, tá? Às vezes as pessoas têm dúvida. Por que que ela tem essa é a parte de trás? Essas ranhuras, ela serve para colar a peça na base escolhida, tá? Ela que dá a sustentação, né? A colinha fica presa ali, ela ajuda, essa ranhura que ela tem atrás ajuda a prender. Bora baixar aqui. Eu vou direcionar aqui pra gente poder iniciar essa aula. Eu quero mostrar o passo a passo de como a gente vai fazer ela, tá? Só um minutinho. Deixa eu só acertar aqui. Ó, depois eu vou respondendo com calma tudo que vocês quiserem saber, tá? No final da aula, com tranquilidade, eu vou respondendo e a gente vai batendo um papo, porque agora eu não vou conseguir. Eu vou colocar aqui, vou redirecionar pra gente poder, eu quero que vocês observem bem a minha mesa. Ah, ficou bem legal, ó, a posição tá muito boa. Então, agora, a gente vai iniciar esse projeto, tá? Então, ó, nós estamos com o nosso projetinho aqui. As cores que nós vamos utilizar de casquinha de ovo, ó. Eu vou fazer misturas de azulejo, tons de vermelho, amarelo, azul, personalizados, ó, tá? Então, todos esses azulejos nós vamos utilizar. Deixa eu só acertar que ele tá meio tortinho aqui pra mim. Talvez pra vocês não, mas pra mim tá um pouco... Ai, eu acho que agora tá legal. Então, a gente vai utilizar várias cores de azulejo, tá? Os alicates, eu sempre tenho em mão uma bandejinha dessa descartável, tô sempre reutilizando ela, cortando em cima. Ó, nós vamos fazer mini flores, tá? Vou ensinar vocês a montarem flores bem pequenininhas. Por quê? A gente tá trabalhando com uma peça arredondada. Então, se você fizer flores grandes, com pétalas grandes, elas ficam bem ressaltadas, tá? Então, vamos trabalhar com flores bem pequenas aqui. Então, a gente vai fazer mini flores, vai ser bem legal. Deixa eu mostrar para vocês do projeto da aula passada.
ele pronto, nosso girassol, tá? Ó, eu fiquei de mostrar pra vocês no Mosaic Picassier. Olha que legal, gente, que fica. Eu fiquei apaixonada. Olha uma ideia bem legal. Você pode aqui colocar a cola, uma flex PVA secagem rápida e montar aqui, ó. Você já imaginou? Olha que bonito. Tá? Mas aí não há necessidade de fazer o vaso todo. Você vai colocar só, deixa eu colocar aqui, vai colocar ele como uma peça única no vaso, né, ó. Aí você pode pôr uma, duas, três girassóis, tá? Como é que cola? Você vai utilizar a sua cola Alma Flex, secagem rápida. Você vai passar aqui embaixo e aplicar, tá? Segura um pouco e ela vai fixar. Como ela é secagem rápida, logo ela prende, ó. Eu até deixei o girassol aqui para dar essa ideia para vocês, porque também valoriza bastante um cachepô. Olha que legal que vai ficar. É uma ideia, tá? Mas não é esse projeto que nós vamos trabalhar hoje. Hoje nós vamos trabalhar flores, bordas, né? Ó. Deixa eu arrumar a mesa, colocar tudo aqui no jeitinho. Eu deixei uma florzinha bem pequenininha aqui pra vocês verem, muito fofinha. Vou deixar ela aqui de lado, depois a gente vai montar ela, tá? Sandra, como colocar aqui e dar tudo certinho as pastilhas sem precisar cortá-las? Às vezes, ela não dá certo, você vai precisar fazer alguma montagem aqui, algum corte, tá? Aí, o que eu fiz? Com um papelzinho, papel normal, esses que a gente acha em papelaria, papel pardo, sabe? Eu coloquei o meu risquinho aqui, só pra ver a medida, o que eu vou precisar de pastilha, ó. Só para eu ter certeza que a pastilha vai ficar na medida que eu quero, onde eu tenho que fazer os ajustes. Porque senão você deixa para fazer ajuste aqui no final, não fica bonito, dá a impressão de desleixo. Se você cortar no meio, colocar pequenas peças no meio entre as pastilhas, o corte, ela fica mais elaborada, dá a impressão assim, ah, ela pensou para fazer esse projeto, entendeu? Então ele fica mais bonito. O que eu fiz aqui? Eu estiquei, essa daqui é aqui de cima, a medidinha, e essa é a medida de baixo do vaso, ó, tá? Eu estiquei o papelzinho, a medidinha, quem é costureira adora trabalhar com essas coisas, né, com medida, e fui colocando as minhas pastilhas, pra ver se ela ia dar certinho, e se eu iria precisar fazer algum corte. Então, vamos supor, Sandra, as minhas não deram. Se você ver aqui, ela dá certinho. Vou colocar só para vocês observarem. Ela não houve necessidade de fazer nenhum corte. Então, elas vão ficar inteiras, tá? Aqui eu só tô colocando aleatório só pra vocês verem como ela vai dar certinho a medida. Então, é legal você fazer isso antes de começar teu projeto, pra não ficar aqueles cortes feios perto da próxima a sua asa da xícara, tá? Ó, então, ele dá certinho. Sandra, a minha não vai dar, não deu certo, meu jarro é menor, meu jarro é maior. Vai ter que cortar pastilha, fazer algum ajuste? Procura fazer nos meios, intercalar, não colocar ele nas pontas, tá? Às vezes você conta 15 pastilhas aqui, 15 aqui, e no meio você coloca uma pastilhinha cortadinha. Dá a impressão que é de propósito.
Então, teu mosaico ele fica mais bonito, fica mais elegante do que ficar cortando nas peças, tá? Nos cantos. Isso também serve para quem for fazer borda com azulejo, tá? Deixa eu pegar meu alicate, minha turquesa com roldana. Larissa, pega minha turquesa com roldana que tá lá no ateliê. Eu tô com a minha nora aqui em casa, a namorada do Flavinho, e ela tem me ajudado um monte, gente. Ela é uma fofa. Tá me ajudando, tô ensinando ela a fazer número, tá bem legal. É uma turquesa amarela, ela tem duas rodelinhas. Tá em cima aí da mesinha. Ó, como que a gente vai iniciar a colar? Ó, a minha internet aqui tá super legal, viu, Marli? Não tá tendo problema, não. Obrigada. Se você precisar cortar alguma pastilha para fazer ajuste, utiliza a turquesa com roldana. Você vem, coloca ela aqui no meio e faz o corte, tá? Ó, é super fácil de cortar. Tem no nosso site também, tá? Turquesa com roldana. Aí você vem, coloca ela entre as peças. Que aí ela fica bonitinha, dando a impressão que foi tudo bem pensado, tá? Vamos iniciar a colar o corte, o início da nossa bordinha aqui. O que eu vou fazer, ó? Eu coloquei a minha cola aqui nessa bisnaguinha de lanche, sabe? Eu venho aqui e vou aplicar uma quantidade boa de colinha, ó. Pode ver que ela é uma colinha amarela e ela fica bem sequinha depois que você aplica a pastilha. Ela gruda bem, tá? Então, agora, nós iremos em sequência. Você só faz isso aqui, ó. Aplica e segura, tá? Vou ficar em pé, que eu acho que vai ficar melhor pra gente ir fazendo e mostrando. Ó, tá? Então, alinhamento, você já fez aqui, faz o alinhamento pra não ficarem todas tortas, ó. Observa como ela fica certinho. Aí, é questão de capricho, cuidado, tá? Ó, então, eu tô iniciando o nosso projeto. A gente vai aplicando direto no vaso de cerâmica, tá? Lembra que se for plantar, impermeabiliza antes. Tô brincando com duas cores, que eu acho que fica bem bonito. Depois, ó, por quanto eu vendo um vasinho assim? Em média, um cachepozinho desse sai R$100, 120, tá? 150. Eu acho um preço bem legal. E dá pra você trabalhar com prazer, né? Ganhar seu dinheiro com prazer, com alegria. Porque o mosaico dá trabalho pra fazer, né? Ó. Então, você faz essa pressãozinha aqui, ó. Só pra ela já ir fixando. E ela já vai prendendo, ó. Tá? Ó, aqui ela já tá bem fixa, ela prende rapidinho, ó. Então, ela é bem tranquila para trabalhar por causa dessa qualidade de secagem, ó. Se você fizer com a cola branca, ela fica escorrendo, fica caindo, a peça não para com essa facilidade, tá? Por isso que eu indico a secagem rápida. E aí, a mesma coisa a gente vai fazer na parte de baixo. Eu também medi a quantidade que a gente vai precisar aqui, tá? De pastilha. E vamos colando, ó. Eu vou passando a colinha devagar. Ó.
pode passar por uma boa extensão, que ela já vai, inclusive, já entrando em processo de secagem. Não é imediato, não. Você pode trabalhar com ela e ela vai fixando. Sempre dá uma pressionada, ó, nessa pastilha, pra ela pegar aqui nessas... Tá vendo esses gominhos que a pastilha tem? É isso que ajuda a segurar a cola aqui, tá? No vasinho. E esse vaso vai ficar muito legal, porque a gente vai fazer flor bem pequenininha. Tô fazendo passo a passo com essa live para vocês verem, sentirem o tempo que a gente faz as coisas, que não é do dia pra noite, porque às vezes a gente faz uma live e deixa mais ou menos tudo pronto, e aí a pessoa vai tentar fazer em casa e acha que é rápido, e não é. Mosaico tem o seu tempo, e isso é muito bom porque faz a gente distrair a cabeça. Eu não penso em mais nada. Você pode trabalhar também pastilha nele todo, se você quiser, tá? Não há necessidade de misturar. Aqui, no caso, a gente vai colocar a pastilha e azulejo, tá? Ó, eu dou aquela fixada. Tô seguindo a linha que eu fiz. Vendo? E vou prendendo aqui, ó. Seguro, tá? Colocando sempre uma bem pertinho da outra aqui, porque ele tá dentro da medida e eu não vou precisar cortar. Ó, vou mostrar já. Então, aqui eu tinha feito um pouquinho antes. Ó, o alinhamento, tá? Esse é um cuidado que você vai precisar ter, tá? Com o alinhamento. Vou prender uma aqui que eu esqueci de apertar e ela deu uma soltadinha. Ó. Tá? Essa aqui ela deu uma soltadinha. Eu acho que eu esqueci de apertar ela. Essa pressão que eu tô fazendo aqui, ela é necessária. Ó. Tá? Vamos lá, já estamos quase terminando essa borda. Passar a cola. E vem seguindo a linha que a gente fez, a nossa linha imaginária. Vou prendendo. Devagarzinho, você vai acertando a pecinha, tá? Aí, na próxima aula... Não, na próxima aula a gente ainda vai estar nesse vaso. No próximo vaso, a gente vai fazer com tela, tá? Aí, eu vou ensinar vocês a aplicar a tela aqui. Ó, você viu? Ela escorregou um pouquinho, eu só prendi, segurei um pouquinho, observa como ela já fixou, ó. Eu não sei se vocês já usaram essa cola pra fazer em cerâmica, mas eu super indico, viu? Ela realmente é uma cola muito, muito boa. Vou acertar a distância aqui, que eu acho que eu grudei demais. Ó, tá vendo? O que eu tô fazendo aqui? Eu tô acertando a distância, tá? Que eu fui grudando elas, eu achei que tinha que ser bem grudado na hora que eu coloquei. E eu posso dar uma leve distância, uma distanciada em uma a uma aqui, tá? Opa. Corta aqui. Fica mexendo, ela vai soltando. Ó, então aqui nós já fizemos a borda. O que a gente vai começar agora?
para não ficar mexendo na borda, não ficar futricando nela enquanto ela seca, a gente vai fazer as flores. E depois a gente vai aplicar a borda aqui embaixo. Então, eu não aconselho fazer borda já aqui e aqui de uma vez, tá? Porque senão você vai ficar mexendo nela, a cola tá nesse processo de cura, de secagem, e ela pode ficar soltando a pastilha. Então, fizemos, prendeu, tá fixa, tá? Tá tudo aqui, ela já tá secando, ó. Observa o alinhamento como ficou super legal, tá? E agora a gente vai fazer, eu até coloquei uns desenhos aqui pra você ver, ó. Pequenas flores. Então, cuidado, se você puder até marcar, se você não tiver muito hábito com o tamanho, marca aqui, ó, onde vai ficar a pastilha, porque senão você vai enchendo de flores aonde tem pastilha aqui embaixo também, tá? Então, vai pastilha aqui em cima e pastilha aqui, e pastilha do lado, ó. Então, são coisas que a gente ainda tem a fazer. Sandra, por que você não coloca a pastilha tudo de uma vez? Porque como ela tá fazendo a cura da cola aqui, não é legal, ela vai acabar soltando. Aproveita esse tempo de secagem e corta as suas flores, tá? Então, vamos deixá-lo aqui secando. Tá super legal, tá bonitinho. Vamos fazer as mini flores. Bem, essa parte de baixo aqui, vocês entenderam, né? Que é onde a gente vai fazer a medida para ver o tanto de flor, o tanto de pastilha que a gente vai estar utilizando. Deu tudo certo, tá ok. Então, vamos separar, vamos limpando a mesa pra gente poder trabalhar, né? Vou deixar ele aqui. E vamos falar das flores que nós vamos aplicar no vaso enquanto ele seca a parte de cima, tá? Eu fiz uma pititiquinha aqui, vou montar ela para vocês observarem. Ó. Bem pequenininha, porque ele é arredondadinho, esse cachepô, e não vai dar para você ficar colocando flor grandona, com pétalas grandes. Então, agora a gente vai fazer flor pequenininha. Nós vamos aprender a fazer flor pequena, tá? Depois que a gente aplicar todas as flores nesse vaso, a gente vai fazer o preenchimento dele, o andamento dele, a finalização e o rejunte. Então, vão ser mais lives sobre o mesmo tema, tá? Ó, olha o tamanho dessa flor, gente, que pequenininha, que gracinha. Ó, saiu do lugar. Vamos montar ela aqui pra você ver bem de pertinho. Essa daqui a gente vai colar no vaso. Ó, que bonitinha. Tá dando reflexo, agora sim. Olha que gracinha que ela fica, toda pequenininha. Bora fazer essa flor bem petitica? Vamos aprender? Eu deixei até algumas picadinhas aqui para vocês verem o tamanho que fica a pétala, olha, que gracinha. Eu vou usar o corta-fácil, ó. Corta fácil aqui, ele tem essa vidia para fazer o corte. A gente vai tirar uma fatia fina do nosso azulejo casquinha de ovo, tá? Aonde eu fiz o risquinho, deixa eu ver se aqui dá para você observar o risquinho. Um risquinho bem aqui, ó, que eu fiz com corta fácil. Você vai colocar o marcador dele em cima do risco e cortar. Mais ou menos um dedo, ó. Mais ou menos um dedo a largura, tá? Minha mão é pequenininha. Aí, nós vamos fazer pequenos quadrados. Da tira, a gente vai dividir agora pequenos quadrados, porque quanto menor o quadradinho, menor a florzinha que você vai cortar.
Depois disso, nós vamos dividir. Esse não ficou legal, ó. Ele cortou, mas não cortou inteiro. Ah, não dá pra usar? Dá, daqui eu vou fazer a pétala de flor, mas eu vou tentar cortar ele certinho aqui pra você ver. Ó. Eita, 2 vezes eu tentei cortar e não saiu? Vamos lá, não desisto nunca. Aí, agora sim. Ó, ele tá certinho. E daqui a gente vai fazer a pétala, tá? Eu vou escolher uma pontinha e vou arredondar aqui em cima pra fazer a florzinha. Então, nós vamos formar várias pétalas pequenininhas, tá? Então, você vai fazer uma tira, tem o quadrado, divide ele. Ó. Ó que bonitinho que fica. Larissa, acende a luz aqui pra mim, fazendo favor. Acende a luz pra mim, fazendo favor, tá ficando escuro. Cortei vários. O que eu vou fazer agora? Com o meu alicate, eu venho aqui, ó, e vou tirando as pontas de cima. Escolhi uma ponta e a gente vem, obrigada, a gente vem tirando devagarzinho as pontinhas que ficam em cima e arredondando, ó. Com o próprio alicate, você tira a sua rebarba, o restolho que fica aqui, alguma pontinha. Se não, você pode lixar com lixa d'água, tá? Ó que bonitinha que ela fica, que pequenininha. Ó, essa pontinha aqui eu costumo tirar, pra ela poder encostar no miolinho da pétala. Tá? Então, a gente vai começar a montagem dela. Eu deixei um miolinho aqui pronto. É bem tranquilo também de fazer o miolinho. Pega um pedacinho de azulejo amarelo. Bem pequeno, ó. Pedacinho bem pequeno. Tudo que você for trabalhar pra cerâmica tem que ser pequenininho, tá? Ó, pra cerâmica, tipo esses vasinhos que a gente tá falando, né? Devagarzinho você vai tirando as pontinhas do quadrado e vai dando formatinho de miolinho. É uma delícia de fazer flor, né? Olha que legal. Oi, Cida, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, agora é pegar todos os pedacinhos pequenininhos que você já tirou aí. Você tirou a sua tira do seu azulejo, mais ou menos um dedo, fez o quadrado, dividiu. É cortar bem pequenininho a sua pétala. Maria, esse aqui é o modelador, tá? Você encontra no meu site para comprar, www.mosaicoemcasa.com.br. Aí, logo que você entra na minha página da Casa NEC, tem o meu site lá, tem os azulejos e em cima tem o site. É só você clicar e ir lá. Vai em alicates para mosaico, tem alicate modelador, tem alicate corta fácil, turquês com roldana. É só você efetuar a sua compra lá que a gente envia por correio, tá? Ó. Então, aqui é tudo pequenininho. Não tem como fugir disso, tá? Vamos fazer essa bem petitiquinha, com tranquilidade. Você vai cortando seu mosaico. Esses dias a gente estava conversando com as alunas online, e
falando, né, que a gente pega os nossos cacos e reconstrói, né, a nossa vida. O mosaico é mais ou menos isso. A gente pega os caquinhos que tem e refaz e transforma numa coisa muito boa, né? Em algo bonito. Principalmente agora nessa fase que nós temos de pandemia, não sabe o que fazer. Sai de casa não, vai fazer mosaico. Ó, tô quase terminando. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pétalas pequenininhas já, ó. Eu achei muito legal a ideia também de colocar o girassol. Depois, se alguém se aventurar a fazer com o girassol, manda foto pra gente postar na página, para todas as amigas e os amigos verem. Não é muito bonito, gente? Ó, já estamos quase terminando. Aí nós já vamos colar as flores para vocês verem, tá? Já tem 2 flores feitas e a gente vai colá-las, tá? Com esse tempo aqui que a gente tá fazendo flor, já secou a cola aqui. Aqui já tá preso, ó. Nós fizemos a base, já tá presinha, tá? Espero que vocês não se importem da gente fazer esse vaso passo a passo, do início ao fim, porque eu acho que vai ser legal para vocês aprenderem. Ó. Acerta ela e vamos fazer a montagem. Bem pequenininha, ó que delicadinha que ela fica, com pétalas pequenas. Vamos colar ela pra gente ver como vai ficar no vaso? Vou colar as 2 que a gente tem aqui. E você pode fazer as folhas também, né? Ó. Deixa eu pegar um verde aqui. Vou misturar com esse personalizado, que vai ficar bem legal. Mesma coisa, você vai fazer uma tira, vai cortar o quadrado, você vai dividir ele. Ó, pequenininha também, a folha não pode ser grande, tá? Eu vou fazer a divisão. Ó. Dividir ele com o corta fácil. O que eu vou fazer? Escolhi essa ponta, vou fazer uma ponta aqui em cima. Uma folha bem pequenininha, tá? Ó. Margarete, eu não consegui ver o que você me perguntou. Que marca é o quê? Esse alicate, esse é o modelador, esse é o corta fácil. Oi, tudo bem, Carol? Seja bem-vinda. Ai, Jaque, que bom que você tá gostando do passo a passo. Tô feliz. Ó, folhinha bem pequena, nada grande, tá? Então, esse projeto, vocês vão ter que ter paciência em fazer tudo bem pequeno, pra ele ficar bem bonito. Vamos colar? Porque a gente já tem pronto. O que eu vou fazer, ó? Eu vou aplicar um pouquinho da minha cola. Sabe tampinha às vezes a gente compra coisa no mercado em potinho transparente? Eu sempre guardo essas tampinhas pra pôr cola, tá? Boa tarde, Marivalda, tudo bem? Seja bem-vinda, viu? Depois você pega o vídeo do início. A gente tá fazendo mosaico em vaso de cerâmica, tá? Bem, aqui já tá tudo coladinho, ó, tudo certinho. Aqui ficou um excessozinho, é só passar a mão aqui, ó, tá vendo? Tira o excesso, tá? Então, lembra que nós vamos ter que colocar pastilha ainda aqui e pastilha na borda. Então,
nós vamos ter que colocar as flores mais altas aqui, mais no meinho, tá? Vamos colar? Então, eu coloquei a colinha aqui. Deixa eu virar de lado pra eu conseguir ver tudo que eu tô fazendo junto com vocês. Ó, eu vou virar assim, que eu acho que vai ficar legal pra você observar. Vamos pôr uma pastilha aqui, ó, pra gente não esquecer que a gente tem pastilha. Às vezes a pessoa tá fazendo, ela se distrai, começa a colar as suas flores e ela pode pegar o espaço aonde vai a pastilha, a borda, tá? Então, vamos deixar uma já aqui de marcação, né? Pra gente não esquecer, tá? Tanto aqui quanto aqui. Deixa eu prender ela, segurar aqui um pouquinho, pra gente poder ter uma base, né, ó. Saber aonde vai a nossa... Eu devia ter colocado bem no início da aula, me distraí. Ó. Tá? E aqui... Então, a gente sabe que aqui também tem... mais ou menos a distância aqui para eu ter uma base da onde ela vai ficar, tá? É só uma dica, só para vocês não esquecerem, para vocês verem como colar a florzinha, não pegar o espaço da flor, da pastilha, né? Às vezes você cola ela aqui embaixo, ó, e é bem aonde vai ficar a pastilha. Deixa eu prender aqui, minha mão tá com cola, preciso pegar urgente um pano. E vai ficar legal porque, ó, aqui ela vai inverter, tá vendo? Aqui tá em azul claro. Opa! Desculpem. Aqui tá em azul claro, a próxima embaixo vai ficar com azul escuro. A gente vai invertendo ela, a posição da cor, tá? Então, bem, ó, coloquei uma aqui e uma aqui, pra você saber a guia da pastilha, pra você poder direcionar a sua flor, né? Ó. Vamos fazer uma linha imaginária, só pra você ter uma base de onde colar, pra não ficar o desenho todo perdidinho. Então, vamos colar a florzinha agora, ó. Vou passar aqui embaixo, ó. Vou pôr um pouquinho de cola e vou aplicar a minha primeira flor, tá? Miolinho. Vou medir aqui, ó. Essa daqui vai dar certinho. Eu tenho uma maior aqui que vai ficar mais legal, ó. Ela vai dar certinho aqui. Passo a cola e aplico. Esse é o passo a passo, tá? Dou uma seguradinha com a minha pinça. Essa pinça é ótima, ela tem uma ponta fininha. Ó. E bora colocar. Você pode ir mesclando as cores, fazendo cores diferentes. Eu vou fazer vermelho, vermelho escuro, vermelho claro, laranja, amarelo. Vou fazer um bem colorido. Uma flor de cada cor. Vai ficar bem bonito, bem vivo esse jarro, tá? Vai ficar um cachepô super bonito. Dá uma cara nova, né? Uma coisa tão simples que quando você utiliza o mosaico, muda. Ó, você percebe que eu tô sempre segurando, ó. Dou uma pressãozinha. Tá? Pra cola ir fixando bem. Esse azulejo, ele é muito facinho de estar cortando, não dói a mão, você não vai sofrer. Quem quiser azulejo, pode ir lá no nosso site, nós temos mosaicoemcasa.com.br, tem
pastilha, azulejo, cola, madeira para o seu mosaico. Temos os alicates, temos os cursos. Quem quiser curso de mosaico, a gente tem vários cursos online. Quem quiser entrar no Clube do Mosaico também, estamos com vagas abertas. Vamos trabalhar com números, tá? Nossa, vai ser muito legal, vocês vão ver o projeto de cada aluno. Nós já finalizamos o Picassé, a gente já tá começando a postar. Deixa eu pegar uma florzinha aqui. Opa! Deixa eu pegar uma aqui pra pôr. Ó, aqui eu vou mexer, vou dar uma leve afinadinha nessa, ó, o ajuste, tá vendo? O bom da gente fazer junto é que vocês vão vendo aonde a gente tem que mexer, o que tem que ser feito. Vou precisar fazer um pequeno ajuste aqui, ó. Colocar ela mais pertinho uma da outra. Pra colocar mais uma pétala, tá? Ó, não é muita cola, tá? Uma quantidade que fique suficiente para ela pegar pressão na base. Eu tô querendo encher de folhas aqui, entre uma flor e a outra. Eu acho que vai ficar bem bonito. A gente utilizar tons de verde, folhas. O que que vocês acham da gente fechar ele com folhas? Ó, aí aqui a gente vai colocando tudo folha. Então, ele vai ficar bem bonito, todo o andamento em folhas, tá? Então, vai cortando folha aí na sua casa, pra gente ir montando, ó. Viu como foi bom ter colocado um guia aqui, pra você ter uma base, tá? Sandra, eu posso fazer, secou aqui em cima, eu posso já fazer a base de baixo com pastilha? Pode. O certo também colocou a parte de cima, corta pétalas, tá? Deixa tudo cortado, flor, miolo, corta as suas folhas. E vai aplicando a pastilha. Aplica a pastilha toda aqui. Já vamos colocar a pastilha aqui. Deixa ela já em toda a extensão do vaso. Para depois a gente colocar a florzinha, tá? Eu acho que vai ser melhor para você entender a distância que você vai precisar para colocar cada folha. Vamos aplicar mais algumas. Deixa eu pegar aqui pastilha, a gente já termina esse pedaço e cola outra flor que a gente tem, para vocês terem base, né? Enquanto ela vai secando, a gente vai cortando flor, folha, a gente vai fazer esse pedaço aqui, ó, juntos, ó. Segura. Vamos fazer esse pedacinho aqui, para você ter a ideia de pôr a sua outra flor, né? Senão a gente sai colando essa flor aí, de repente pega a parte da pastilha aí, não vai ficar legal. Ó, já vou colocar aqui, faço a pressão. Deixa sempre um pano úmido perto da tua mão, pra você tá limpando a mão, ó. Eu esqueci de pegar, então na hora que eu relo nela, gruda na pastilha. Eu esqueci de pegar um pano úmido e deixar aqui comigo hoje. Então, ó, faz essa pressãozinha. Aqui já secou, ó, já colou, tá tudo certinho. Vamos colocar aqui embaixo também, pra gente ter o guia. Não ficar perdido. Ó.
seguir na linha, tá? Não esquece. Ah, Sandra, você não passou cola aqui. Não há necessidade só de passar cola. Você pode pegar a cola aqui também, tá? Não tem problema. Desde que você coloque a quantia que fique firminho, ó. Tô passando aqui, ó, tá? Ó. Então, você pode fazer assim também. Prepara o seu vaso, coloca a borda nele todo. Enquanto ele vai secando, faz um pedaço, corta a flor, faz outro pedaço, corta mais flor e vai deixando ele secar. Faz aqui, 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 na extensão toda. Porque eu acho que para quem tá iniciando, para pôr a florzinha no meio vai ficar mais fácil. Como a gente já tem um costume, já vai fazendo aqui, não tem problema, mas às vezes a pessoa tá começando, pode esquecer, tá? Então, sempre deixa um guia, tanto aqui quanto aqui, para você saber a sua flor. E aí, ele vai secando, você vai montando. Secou, continua montando, tá? Vamos fazer mais uma florzinha? Bora lá? Ó, eu vou pegar uma pétala e vou colocar aqui. Porque eu quero saber a distância que eu tenho. Se eu colocar um miolo, às vezes eu não consigo colocar a pétala, eu quero ela bem grudadinha, essa flor. Eu vou deixar as folhas para a parte lateral, tá? Então, a gente vai iniciar a nossa florzinha. Vou colocar uma aqui para eu ter uma base. Vou pôr outra aqui. Só para ter uma base da distância de uma flor e da outra, tá? Ó. Porque eu quero ela grudadinha. Ah, eu preciso fazer ela grudada? Não. Você pode pôr folha aqui se você quiser. A criação é de cada um, tá? Cada pessoa vai criando e vai colocando da maneira que achar mais adequado. Sandra, vaso menor, essa pastilha vai criar pontas? Vai depender do tamanho do seu vaso. Aí, você pode cortar ela em 4. Pica ela em 4. A pastilha. Divide com a sua turquesa, com roldana aqui e aqui. Ela vai ficar pequena. Eu vou cortar uma depois para vocês verem, tá? Que é vaso bem pequenininho. Quanto menor o tamanho das pecinhas, para não ficar com ponta. Ó, que bonitinho que tá ficando. Devagarzinho, com tranquilidade, você vai montando suas flores. Sempre dá essa pressãozinha para ela fixar, tá? Ó. Ai, alguém tá chegando aí. Barulhinho. Ó. Vou devagarzinho. Vou colocando. E a gente vai fazer as folhas para colocar aqui em cima também. Ai, gente, eu tenho um recado importante para dar para vocês. Nós vamos mudar o dia das lives. A partir da semana que vem, é na terça-feira, tá? Terça-feira, 5 da tarde. Porque eu quero ir já me acostumando a fazer a live de terça. Porque quando voltar as aulas aqui no ateliê, eu faço aula de quarta presencial. Aí eu vou estar com as alunas aqui no ateliê. Ó, faltou uma pétala aqui. Vamos cortar ela pra gente já terminar ela? Deixa eu fazer aqui, ó. Pra gente poder colocar ela já no vaso e terminar aquela florzinha. E a gente já vai colocar umas folhas verdes pra vocês verem, tá? Ó.
Que bonitinho. Nossa, eu achei que a imagem ficou tão boa, dá pra ver certinho o que a gente tá fazendo, né? Vamos colocar mais uma aqui. Ó que bonito o azul com o vermelho, como combina. Ó, que fofo que fica. E ele fica certinho, não fica com ponta sobrando nada, ó. Tá? Ó que legal. Uma Felex é melhor que a silicone? Ou sim. Tem que ser essa daqui para área externa, tá? Eu não gosto de usar o silicone para fazer na cerâmica. Eu prefiro a Almaflex. Eu gosto muito do silicone para fazer para vidro. Aí eu acho que fica bem legal. Agora, para essa base, eu aconselho mais a Almaflex. Bom, enquanto aqui tá descansando, vamos fazer algumas folhas pra gente colocar aqui. Aí a gente finaliza esse pedaço. Depois, a semana que vem, eu vou deixar metade dele pronto. E aí a gente vem finalizando ele, tá? Pra semana que vem a gente vai fazendo devagar esse processo aí. Vamos fazendo junto, pra vocês verem as dificuldades que eu tenho, o que acontece, né? Na hora que você tá fazendo o seu mosaico, que a gente tem que adaptar algumas peças. Às vezes as pessoas acham assim, ela faz tudo rápido, o mosaico é bem rapidinho. Não é, você precisa do tempo. Ó, vou colocar mais uma folhinha para vocês observarem. A gente precisa do tempo para produzir as peças, para aplicar, para secar, tá? Ó. Então, o andamento eu vou fazer de folhas mesmo, acho que vai ficar bem legal. Aqui, ó, se você observar, ela não vai fazer o formato de uma folha. Então, eu vou fazer como parecido com um triângulo, uma ponta aqui, fechando esse pedaço. Então, a gente não vai colocar, ele vai dar a sensação de folha, né? Então, a gente já vai fazer esse pedaço aqui juntos, para vocês verem como é que a gente fecha aqui, tá? Aqui eu tenho um pedacinho que tá sobrando. O que eu vou fazer? Eu venho aqui e faço o encaixe pra ver. Nossa, por acaso ele deu certinho. Caramba! Se eu tivesse feito... ó. Então, aqui ele não vai ficar com aquela cara de folha. Mas quando você olhar no geral ele todo, você vai pensar que é tudo com folha, tá? Então, eu vou colocar o triângulo aqui, ó. Por acaso eu não precisei nem fazer, eu tinha uma peça aqui, eu fui colocar e deu certinho. Passei a cola e apliquei. Mesma coisa aqui, ó, vou fazer uma peça pequena. Eu vou cortar uma pecinha. E aí, o que você vai fazer? Você vai colocando a pecinha aqui e acertando ela, conforme o formato que ela tem ali, que você vai precisar para aplicar ela aqui, tá? Ó. Então, onde ela tá pegando, o que eu faço? Eu vejo onde ela pega, aqui ela entrou certinho, ó. Então, onde eu tenho que tirar aqui nessa pontinha, tá vendo? Ó, tem uma pontinha aqui, eu venho. Se você achar melhor, você pode até fazer a marcaçãozinha de onde você precisa tirar, ó. Pra você criar a sua peça. Você corta ela e coloca no espaço que você tem. Testa ela antes de pôr a cola, ó, ela entra certinho, tá vendo? Fica perfeita. Aí, depois que você viu que ela entrou, que tá tudo certo, você coloca aqui, tá? Bom, eu acho que essa parte aqui deu pra entender.
você vai fazer isso em todos os pedacinhos menores. Aonde tem espaço maior, você vai colocar folha. Aonde deu para você colocar folha, que não precisa só fechar o buraquinho com o verde, deixar o espaço mais... Você vem, passa a sua cola, ó, eu vou colocar ela nessa posição. Se eu colocar assim, eu vou ter que fazer outro triângulo, tá vendo? Aqui, então eu não quero, eu quero vir com folha. Então, venho aqui e já coloco a folha. Quero fazer uma folha bem menorzinha para fechar o outro espaço. Não quero ficar fazendo triângulo. Não quero ficar preenchendo. Ó, faço uma folha menor. E vamos ver se ela entra aqui. Não, ela vai dar certo aqui, ó. Ó, aqui ela vai ficar certinha. Então... bora lá, vamos colocando as nossas folhas. E a gente vai fechando os espaços que a gente tem. Deixa eu pegar aqui, misturar as cores também, ó. Vamos misturando, colocando verde claro, verde escuro, ó. Dois tons de verde, vai ficar bem bonito esse cachepô. Vamos colocar ela bem aqui, ó, vai dar certinho. Então, agora é brincar, tá? Coloquei duas vermelhas, depois aqui a gente vai colocar outras cores, tá? Eu acho que aqui deu para você entender bem o processo de preenchimento. Na próxima aula, semana que vem, eu vou deixar aqui tudo pronto. Vou colocar as flores do jeito que você aprendeu. E vou deixar aqui desse lado um espaço pra gente terminar junto as flores, para vocês verem ele inteiro pronto. A gente vai finalizar ele junto, tá? Na próxima aula. Eu vou fazer um pedaço... um tanto, para não ficar muito longa a aula, mas eu acho que deu para você entender. Vamos recapitular. Coloca a pastilha, primeiro a linha aqui em cima, faz uma linha imaginária aqui no meio para você pôr as suas flores, tá? Brinca com as cores, cria, não tenha medo de ousar, tá? Crie, trabalhe, brinque com as cores. Brinque com as pastilhas, brinque com seus azulejos, com formatos de folhas. Preencha com folha, andamento, eu acho que vai ficar muito legal. E aí é criar. A próxima aula, eu vou deixar ele mais ou menos pronto. Vou deixar esse pedaço aqui pra gente terminar junto, pra vocês verem como é que ele ficou no geral, tá? Deixa eu dar uma erguidinha aqui pra gente bater um papinho agora. Vamos ver se... Deixa eu acertar aqui, pra vocês me verem. Peraí, gente, muita calma nessa hora. Ah, eu acho que agora dá pra gente conversar um pouco. Foi uma live grande, comprida. Peraí, gente, deixa eu só acertar aqui, que eu quero que vocês me vejam e fique tudo... Ai, aí, que legal! Oi! O que vocês acharam desse projeto? Vera, nós começamos às 16 horas hoje, mas eu quero já dar um recado para todo mundo. Não esqueçam de avisar, quem puder avisar também. A live agora passa para terça-feira, 5 da tarde, às 17 horas, tá? Porque assim a gente já vai se acostumando com live de terça,
porque as quartas-feiras eu espero que em breve as aulas voltem. Tô orando muito a Deus para que isso aconteça. Então, a semana que vem, nós vamos passar para terça-feira, às 17 horas. Essa é a última live às 16 horas de quarta, tá? Entenderam? Então, a semana que vem a gente vai se encontrar na terça, 5 da tarde, tá? Gostaram desse processo de montagem? Entenderam? Ó, então a próxima aula a gente vai terminar o vaso juntas, todo mundo, juntas, todo o pessoal que tá aqui com a gente. Quero que você observe bem de pertinho, ele vai ficar bem legal. Você vai terminando com verde, coloca as suas folhas, tá? Encha de flores. Aí eu vou terminar ele, vou fazer até aqui mais ou menos. Na outra aula a gente vai finalizar ele juntas, tá? Depois a gente rejunta ele. Depois que a gente terminar esse projeto por completo do cachepô, nós vamos trabalhar com tela, tá? Tela resinada, fibra de vidro, tá? Tem no site também, chegou, viu, gente? Alguém me perguntou se tinha tela, agora tem lá no nosso site. E é uma tela grande que a gente tá vendendo, ela tem 1,20 por 1,20. Então, ó, dá até para fazer um tampo de mesa grandão, que ela tem uma largura ótima, é uma tela ótima, tá? Precisou de tela, compra lá no site com a gente. Ela tem uma medida muito boa, 1,20 por 1,20. Vale a pena. E aí eu vou ensinar a aplicar a tela no vaso. Aí a gente vai fazer o mosaico na tela. Depois a gente vai aplicar no vaso. A gente vai fazer isso no passo a passo, todo mundo junto. Querem uma dica? Já vão comprando a sua tela, deixa tudo mais ou menos pronto. A gente vai usar flores para fazer o outro vaso também. Então, você já compra os seus azulejos, deixa mais ou menos organizado. Compra cola, compra... Quem não tem os alicates, compra esse. Esses estão tão baratinhos, gente. Ó, é R$35 esse. É muito em conta. Esse daqui, ele sai R$ 54,90. Azulejos lisinhos, tá R$ 5,30. Personalizado, tá R$ 7,00. Oi, ai, pronto, minha internet caiu, mas voltou. É sinal que já tá na hora da gente terminar, tá? Então, na próxima aula, a gente vai terminar o cachepô. Aguardo vocês. Espero de coração que vocês tenham gostado. Um grande beijo da sua professora de mosaico, Sandra Neck. Até terça que vem, às 17 horas, nós todos juntinhos mosaicando. Bora pôr em prática o que aprendeu? Eu vou responder a todo mundo com calma agora, tá? Amo vocês. Gratidão por tudo, pelo carinho, pelo amor que vocês têm por mim, tá? Quem puder, compartilha aí, compartilha o link da loja. Tudo é muito bem-vindo, toda ajuda é bem-vinda. Um grande beijo.